Tem uma pergunta aí que já apareceu agora. As testemunhas não estariam juntas anunciando, no fim? Por que uma no norte e uma no sul? Que nem o nosso irmão acabou já falando sobre isso, né? Foi os dois últimos lugares que ainda naquela época praticamente assim não tinha população, né? Então nosso pai enviou nos últimos dias uma para o norte e uma para o sul. Então cada um está fazendo o seu trabalho. E aí elas vão provavelmente se juntar quando fosse entregar para ser mortas, né? E aí... Sim, mas você lembra que a religião falou isso, né? Foi a religião que falou que os dois iam aparecer junto. É isso que as pessoas confundem também, mas pode continuar. Aí muitas pessoas confundem, mas uma foi enviada na América do Norte, mas na América do Sul. Para que as duas estariam pregando juntos na mesma cidade, sendo que, vamos dizer, pelo tamanho gigantesco do mundo, era mais compensatório, conveniente, cada uma num canto falando. Por quê? Elas falam as mesmas coisas. Então, por isso que uma fica no norte, né, conforme foi enviada, uma no sul. E a outra que se declara do sul aí, a primeira que veio, lembra? Ela é do sul. A do sul é ela, que jogou Azazel aqui. Então, essa que está aí se declarando outra, precisava ser do norte. E como vai ser do norte se não sabe falar nem inglês? Aí fica difícil. É só os irmãos entender. Mas, voltando para fechar um raciocínio aqui, pode ser, né, não tenho certeza, que a parábola das 10 virgens ainda está em andamento. Porque é a última parábola, né, que o Messias fala. Então, irmãos, esses tempos agora, a reta final, é que nem o nosso irmão falou, guardem tudo o que eu tenho disse, todas as palavras que eu transmiti, porque eles vão colocar muitos contra mim, vocês contra mim. Então, não se deixe levar, porque no final, os anjos caídos, eles vão para cima das pessoas mais fracas, que estão no nosso meio, e se ela vacilar, eles vão pegar. E eles entrando no corpo dessa pessoa, é o que eles querem. Aí eles vão fazer a divisão, igual já está acontecendo desde o princípio, só com um teor a mais ainda, né? Que eles sabem que o tempo deles estava acabando, e lembra da parábola das 10 virgens, então? Se vocês ficarem aí contra a verdadeira testemunha, que nos trouxe a verdade desde o princípio, vocês estão se deixando levar e vai estar agindo como se fosse uma virgem louca, porque você não guardou o azeite. Você pegou o azeite e esparramou ele, misturou tudo. Mesma coisa você pegar um copo de óleo e jogar no chão, assim, a misturar. Aí tem sujeira, tem poeira, tem... sei lá o que tem, depende de onde é que foi que misturou. Então, é que nem foi dito desde o princípio. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina de pessoas que estão querendo, os demônios, usam às vezes outras pessoas que eles abrem uma porta e aí eles começam a fazer o regaço. Então, os irmãos não precisam ficar um contra o outro. Lembra? O Messias falou? Eu e o Pai somos um. Então, se nós estamos do lado do Pai, do Messias, dos verdadeiros enviados, aqueles que nós realmente reconhecemos no Espírito, então não precisa se preocupar. É só guardar o azeite até o final. Porque quando chegar a hora da saída, as que estão do lado de lá, conforme a parábola diz, não é eu que estou falando, as que estão do lado de cá é do lado de lá. Elas vão falar, vão pedir, olha, as nossas lamparinas estão se apagando, dê para nós um pouco de azeite. De forma alguma, eu não posso ficar, o relógio se esgotou, eu preciso ir. Então não dá mais tempo de eu dividir mais com você a verdade. Você quis, você não se encheu, você não estocou. Então, ele vai fazer o quê? Então os irmãos têm que entender isso aí. Que não fica se preocupado aí com confusão no meio dos irmãos, deixa pra lá. É que nem o Messias fala, todos os irmãos, quando a gente conhece a verdade, a gente somos livres. Todas as pessoas são livres. Basta as pessoas seguir o que o Pai e o Messias falou através dos mandamentos, não fazer o mal pro seu próximo, pronto, não tem pecado. Se você seguiu os 2 mandamentos que o Messias resumiu, que é os 10, não seguiu os demônios, praticou o bem até o final, não tem como você não ser salvo. A não ser que você queira, né? Você escolhe. Aí é com cada um, né? Mas pode continuar, irmão. Aqui, por mim, tá tranquilo aqui também. Eu agradeço aí, irmão. Fazer essa live aí, deu para dar uma pincelada, né? Para tranquilizar alguns irmãos, às vezes mais novos, né? Que acaba chegando e vê essas coisas acontecendo. E depois de tudo que foi falado por outras pessoas também, outros irmãos, com outras linhas de raciocínio, e aí as pessoas entram em pânico, né? Perigoso. Então pode continuar aí, pode tocando aí, que por mim tá tranquilo aqui. Que eu só tô dando uma olhadinha nos comentários aqui, mas por enquanto é tranquilo.
Beleza, mano. É muito bom ter a participação do irmão aí. E legal, o irmão tá falando bastante e tá tranquilizando bem os irmãos, né? Estamos tentando aí passar o máximo que a gente puder aí do que foi falado a esses anos aí, ao longo desses anos, para que os irmãos fiquem tranquilos, sossegados. E é que nem o irmão falou sobre a parábola das 10 virgens, você faz a sua escolha, né, meu irmão? A gente quer que todo mundo se salve. Por exemplo, se os 9 bilhões de pessoas se arrependessem de verdade, viessem para a verdade e quisesse ir para o céu, seria ótimo. Nosso pai ia fazer casa, nosso pai ia fazer tudo que ele pudesse para agregar todo mundo, né? Mas a maioria não quer. Então, a gente fica triste, né? Mas vamos estar anunciando o máximo que puder para que aqueles que querem realmente consigam ter 100% do azeite, que no caso aí foi passado para a gente, e nós estamos repassando. Agora você tinha uma coisa para falar, o que foi mesmo? Pode falar. Primeiro que eu falar, que até o irmão falou das parábolas aí, das 10 virgens, que realmente está em andamento, e se não me engano, foi numa live que o irmão Robert falou, e a partir daquela live começou a entrar em vigor, digamos assim. Eu não lembro se foi a terceira live que ele falou ou a quarta, mas que ele falou que agora, né, começa a parábola das 10 virgens lá. Eu lembro mais ou menos isso. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, que no Apocalipse ali tem muitas partes que tá fora de ordem. É isso que eu queria dizer. Que foi mudado de lugar, tá fora de ordem. Tem coisa que foi feito, pegou de um livro, colocado em outro. Por quê? Para os anjos caídos também não ver, meus irmãos, e não entender as coisas, entendeu? Isso foi uma proteção. Por isso que é bom, quem sabe realmente falar sobre Apocalipse. E quem que sabe? Quem veio do céu. O próprio Messias, né? O nosso Messias e aqueles que viram o plano. Os irmãos que vieram de lá. Eles vão saber falar sobre isso, porque foi passado para eles. Agora, como o irmão Erídio vai ficar lendo coisa que ele não sabe? Eu sei que passaram para mim, que me informaram. Aí a gente fala, a gente repete, porque estamos aqui para passar o pão que foi nos dado. O azeite que foi nos dado, a gente vai falar para os irmãos, e o Messias vai encher ali a sua botija de azeite, entendeu? É isso que vai acontecer. E o nosso pai vai ensinar todos, que nem o Messias vai lá, pega as ovelhas e leva para o pasto verdejante. E o nosso pai ensina essas ovelhas. Aí, é isso que acontece. Aí, por exemplo, dessas 100, 99 foi lá para o pasto verdejante, uma se perdeu. O Messias vai lá atrás buscar aquela ovelha lá. Aí ele vai lá e traz a pessoa lá para o pasto verdejante, onde está o nosso pai, para anunciar a verdade lá e encher a botija de azeite da pessoa. Agora, só se a pessoa não quiser, a pessoa não quer. Aí ele não quer, vai fazer o quê? E o nosso pai, você vê lá, o nosso irmão deu um pedido para a gente. Os irmãos aí pediram, com certeza, para as pessoas que quiseram, para os entes queridos, ou seja o que for, o pedido que foi feito, uma pessoa que você quer que reina, entre no reino do céu, essas coisas todas. E o que acontece? E o nosso pai falou que vai fazer de tudo para aquela pessoa ter a oportunidade de salvar. Ela só não vai entrar no reino do céu se ela não quiser. E aí o nosso pai vai contar e vai mostrar. Veja a preocupação do nosso pai, do nosso Messias. Então, isso é tudo muito bom, não tem nem o que dizer. Se tiver